Olá! Hoje a gente vai mergulhar em uma das narrativas mais influentes da história. Uma história que moldou civilizações, que inspirou arte e que, claro, definiu a fé de bilhões de pessoas. Vamos juntos nessa jornada pela história sagrada. E o curioso é que essa história não começa aqui na Terra, sabe? O ponto de partida é lá no céu, com uma batalha cósmica. É ela que já estabelece o grande conflito entre o bem e o mal, um tema que vai ecoar por toda a narrativa. E com essa frase, tudo começa. A ideia de um mundo criado perfeito, onde tudo era bom, estabelece um ideal. E é esse ideal que se torna a peça central do drama que está prestes a acontecer. Para a gente conseguir entender essa história tão longa, o melhor é pensar nela como um grande drama, dividido em 2 atos. Essa estrutura de promessa e depois de cumprimento é o que moldou o pensamento ocidental por milênios. Aqui a gente vê esses 2 atos lado a lado. De um lado, o Antigo Testamento, que é focado na promessa de um Messias, é uma longa jornada de espera. Do outro, o Novo Testamento, que é a chegada, o cumprimento daquela promessa. Juntos, eles não são 2 histórias, mas uma só, contínua, como uma ponte entre o que foi profetizado e o que aconteceu. E olha só, logo aqui no comecinho, já encontramos os temas que vão definir a saga inteira. A escolha entre obedecer ou não, o poder do livre-arbítrio e as consequências, né? As consequências gigantescas de uma única decisão. Bom, o primeiro ato dessa história é todo definido por alianças, sabe? Acordos sagrados entre o divino e a humanidade, que começam com os patriarcas e vão até a Era dos Reis. A base do povo de Israel começa com a jornada de um homem só, Abraão. A partir da fé dele, passando pelo filho Isaac, pelo neto Jacó, até a história incrível de José no Egito, a gente vê uma linhagem sendo construída, sabe? Através de promessas e de muitas provações. E essa ideia de aliança, ela é fundamental. É uma promessa divina, um pacto, que funciona como o motor que move a narrativa para frente. É o conceito que define a relação central entre Deus e esse povo. E aqui a história dá uma virada dramática. Da escravidão no Egito ao chamado de Moisés no meio de uma sarça ardente. Da entrega da lei no Monte Sinai à longa jornada de 40 anos pelo deserto. Esse é o Êxodo. É a transformação de um povo de cativos em uma nação com identidade e propósito. E esses 10 mandamentos, gravados em pedra, eles se tornaram muito mais do que leis para uma tribo. Eles acabaram virando a base moral para inúmeras sociedades e religiões pelo mundo todo. Depois da peregrinação do deserto, a narrativa avança de novo, agora para o estabelecimento de um reino. E o rei mais famoso de todos surge de onde menos se espera, um simples pastor. Com um único ato de coragem contra todas as chances, Davi sela o seu destino. O reinado dele dá início à chamada Era de Ouro de Israel, um legado que o filho dele, Salomão, imortalizaria ao construir o magnífico templo em Jerusalém, o centro da vida religiosa da nação. Ok, séculos se passam e aquela profecia de um Salvador, um Messias, um rei que libertaria seu povo, ela vai se intensificando. E é isso que leva a história ao seu ponto de virada, ao clímax, para onde tudo estava apontando. Esse evento aqui, a Anunciação, marca o início do Novo Testamento. É o exato momento em que a história muda da promessa para o cumprimento. O contraste aqui é impressionante. O rei prometido não chega a um palácio com guardas, mas a uma manjedoura humilde, já sinalizando que o seu reino seria um tipo bem diferente de reino. A vida pública dele introduz uma mensagem que basicamente vira o mundo de cabeça para baixo. Ensinamentos sobre amor aos inimigos, perdão, humildade, coisas que desafiavam diretamente as estruturas de poder e as normas da sociedade daquela época. A jornada então termina em traição e execução. A crucificação representa o ponto mais baixo da história, a aparente derrota e o fim da esperança para os seus seguidores. Mas esse momento de desespero se transforma em triunfo. A ressurreição se torna o evento mais importante para a fé que viria a seguir. É a pedra angular de tudo que viria depois. Só que a história não acaba com a ascensão. Na verdade, ela marca o início de um movimento que iria se espalhar pelo mundo inteiro. O nascimento da igreja é marcado por este momento aqui, o Pentecostes. É quando um pequeno grupo de seguidores se sente capacitado a espalhar sua mensagem, transcendendo barreiras de língua e de cultura.
E com líderes como Pedro e Paulo, essa pequena seita judaica começa a se expandir por todo o Império Romano. E mesmo com muita perseguição, ela cresce e se transforma numa fé global, concluindo o ato final desta história sagrada.